você se cingia, vestia sua roupa e ia para onde você queria. Mas quando você for velho, alguém vai cingir você e vai te levar para um lugar que você não quer ir. E o texto conclui dizendo que Jesus estava se referindo à maneira como Pedro haveria de glorificar a Deus com sua morte. E quando Pedro, segundo a tradição, quando Pedro chega no final da vida e ele é condenado à morte por crucificação, Pedro se nega a morrer como Cristo. Ele não se achava digno de morrer crucificado como Jesus. E Pedro pede que seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu mestre. Queridos irmãos, e aí eu quero falar um pouco para você sobre a importância da influência de Cristo na nossa vida, no processo restaurador nosso, seja lá qual for ele. Talvez você está me ouvindo agora e você deve estar dizendo: pastor, eu não estou ferido por coisas erradas que eu fiz como Pedro, eu estou ferido porque eu fui abandonado, eu estou ferido porque não me amaram como deveria me amar, eu estou ferido porque eu fui abandonado pela minha esposa, pelo meu esposo. Não, pastor, eu sou ferido porque eu não recebi amor verdadeiro dos meus pais, eu fui rejeitado no ventre materno. Meu querido irmão, a minha resposta para você é a mesma: sem a influência de Cristo na sua vida, sem que Cristo seja aquele que é o restaurador da sua vida, você continuará preso às suas cadeias emocionais, espirituais, sejam elas qual for. Por essa razão, queridos, vamos ver de que forma Pedro foi restaurado, através de que Pedro foi restaurado. E aí eu quero falar para você que Jesus, ele tem o processo dele de restauração na minha e na sua vida, seja qual for a área que nós precisemos de restauração. Seja lá por algo que você fez que não deveria ter feito, e isso te afastou da comunhão com Deus, com a sua igreja. Se independente se é porque você carrega aí, talvez complexos, traumas na sua alma, que você não consegue romper, a minha palavra é a mesma. Há um processo do qual nós devemos nos submeter, para que Jesus, queridos irmãos, seja o restaurador das nossas vidas. E não foi diferente na vida de Pedro. Vamos ver até onde foi o processo de restauração da vida de Pedro. Em primeiro lugar, queridos, como Pedro foi restaurado? Pedro foi restaurado, queridos irmãos, através do olhar de Jesus para ele. Pegue a sua Bíblia, abra rapidamente em Lucas capítulo 22, verso 61. Diz assim a palavra de Deus: então, voltando-se o Senhor, verso 66, diz assim, Lucas capítulo 22, verso, só um minutinho que eu anotei aqui errado, mas nós vamos achar, espera aí, 61 mesmo, Lucas 22, 61, diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou o olhar em Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Queridos irmãos, ao contrário do que todos nós pensamos, o olhar de Jesus para Pedro foi incrivelmente restaurador. Quantas vezes, quando eu li esse texto, eu pensava: eu não queria ser Pedro, porque Pedro acabara de negar Jesus, e Jesus olhou para ele após o galo cantar. Mas diferente do que nós pensamos, aquele olhar de Jesus para Pedro foi extremamente necessário para o início do processo restaurador de Pedro. A palavra de Deus diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro se lembrou de cada momento com Jesus, e aquele choro da alma de Pedro foi extremamente necessário. Por quê, queridos? Eu não imagino o olhar de Jesus condenatório para Pedro. Eu não consigo pensar num Jesus que andou nessa terra como um Jesus, queridos irmãos, que condenava as pessoas, como um Jesus, irmãos queridos, que muitas vezes julgava os atos morais das pessoas. Não, Jesus não fazia isso. Imagine você, Jesus, agora diante daquela mulher que foi flagrada em adultério, ele olhando para ela e talvez ele dizendo assim: alguém acusou você? Cadê os seus acusadores?
E aí Jesus faz um sermão para ela e diz assim: escuta aqui, mulher, eu vou lhe perdoar, mas você precisa saber da gravidade do seu ato. Não, não! Jesus apenas olhou para aquela mulher e com aquele olhar restaurador ele disse assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Todas as vezes que Jesus dizia isso para as pessoas, Jesus estava falando isso para o bem das pessoas. Quando Jesus curava alguém, dizia: olha, vai, não peques, para que não te suceda coisa pior do que ficar cego, pior que ser apanhado no erro moral, seria ter todo o seu corpo lançado no inferno. Esta era a razão das quais Jesus instrutivamente dizia para as pessoas: não peque mais, tome uma decisão de mudar. Esse mesmo olhar de Jesus também afetou aquele centurião romano, quando vai ao encontro de Jesus e diz assim: mestre, meu criado está em casa horrivelmente, meu filho está em casa sofrendo horrivelmente. E Jesus diz: eu vou na sua casa curá-lo. E ele olha para ele e fala: não, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Esse mesmo olhar de Jesus para esse homem detonou duas coisas importantes no seu coração. Esse olhar mostrou para aquele homem o quanto ele era indigno da presença de Deus, mas esse mesmo olhar trouxe uma semente de fé para o coração daquele homem, que disse assim: basta uma palavra, Senhor. Sabe, queridos irmãos, parece que há um antagonismo, mas não é um antagonismo, na verdade é o contrário. Há uma conjunção muito especial quando alguém, na presença de Deus, reconhece a sua miserabilidade, reconhece a sua indignidade, mas ao mesmo tempo há uma grande fé nesse coração. Isso anda junto. Pessoas que têm uma fé inabalável em Deus conhecem o seu estado de ser humano, de indignidade, sabem que sem a cruz, sem Cristo, eles não são nada. E o que muda essas pessoas normalmente é o olhar de Jesus, é a maneira como Jesus olha para ela. Ainda mais um exemplo eu quero citar aqui, que é a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher toca em Jesus e repentinamente Jesus diz assim: quem me tocou? E aí todos perguntam, Senhor, está todo mundo te apertando, o Senhor me pergunta, quem te tocou? Ele: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, poder. Jesus sabia que aquele toque era um toque especial, e aquela mulher ouvindo isso falou assim: eu fui curada. Ela sentiu que havia sido curada, e ela revela o milagre. Jesus para e ouve toda a história daquela mulher. Jesus olha para ela e diz: filha, vai, a tua fé te salvou. Quantas coisas se passavam no coração daquela mulher? Segundo a história, ela tinha 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue que jorrava sangue sempre. Nesse sentido, ela já deveria ser por várias vezes discriminada por muitas pessoas, porque no seu contexto sócio-religioso, uma pessoa que tivesse um ciclo menstrual constante, ela tinha que ficar em quarentena porque ela era uma mulher impura. Por essa razão, ela foi bem quietinha ali e tocou em Jesus. Aquela mulher podia ter medo de que alguém... Não! Jesus deu toda a segurança para ela, porque o olhar de Jesus, para nós, queridos irmãos, é um olhar de amor. Sabe por que não reconhecemos esse olhar de Jesus na nossa relação com Ele? Porque a síndrome da fuga, que começou lá no Jardim do Éden, até hoje tem perseguido homens. Quando Deus chama Adão no jardim, Adão se esconde. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa se esconder de Deus. Deus não quer que você se esconda dele. Você, pelo contrário, corra para Deus, olhe nos olhos de Jesus e deixe que o olhar gracioso dele transforme a sua vida. Deixe que esse Jesus, que jamais vai fazer um julgamento errado de você, ele sabe tudo a seu respeito, ele conhece cada célula do seu corpo, cada pensamento. Por isso você não precisa se afastar dele, pelo contrário, vá até ele, toque nele, reconheça a sua indignidade, mas diga: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Sabe, naquele momento crítico, quando você disser algo que não deveria falar, pensou algo que não deveria pensar, volte o seu olhar para Jesus. Ele estará lá, da mesma forma que ele olhou para Pedro. Ele estará olhando com um olhar de misericórdia, para restaurar o seu coração e a sua vida. Muitas pessoas, queridos, ficam lamentando-se
remoendo seus erros, quando na verdade deveriam correr para a cruz. O Cordeiro de Deus estará lá, não mais crucificado, mas ressurreto, de braços abertos para restaurar a sua vida. Olhe nos olhos de Jesus. Apocalipse diz que os olhos dele é como chamas de fogo. É tanto penetrador, mas não apenas isso, é suficiente para curar o seu coração e a sua alma. Jesus ainda é o médico dos médicos. Jesus ainda é aquele, queridos irmãos, que restaura todas as pessoas. Todas as pessoas. Jesus ainda é o todo suficiente. Se você se preocupa com o futuro, eu tenho uma boa notícia para você. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Se você, querido irmão, se preocupa com as doenças, eu quero dizer que ele é a nossa cura. Ele é o médico dos médicos. Talvez você diga, pastor, eu não estou sofrendo por nada disso. Eu estou sofrendo ainda por traumas. A minha palavra para você é a mesma. Jesus é suficiente para isso. Deixa Ele olhar para você. Não esconda seus olhos de Cristo. Se volte para Ele. Pastor, como eu faço isso? É simples. Conheça Jesus através das Escrituras. Veja o que Ele pensa a seu respeito. E tome posse de tudo aquilo que Ele fez por você. E mais que isso, se relacione com o Jesus que restaura vidas. Se relacione com o Jesus, queridos, que quando nos confronta, Ele nos confronta em amor. Ele nos confronta amorosamente para restaurar o nosso coração. Esse é o Jesus que com seus olhos deseja restaurar-nos a cada dia. Aquele olhar para Pedro estava longe de ser um olhar acusatório. Estava longe de ser um olhar condenatório. Aquele olhar de Jesus era para Pedro dizendo, Pedro, eu sabia que você não suportaria esse momento, mas eu vou voltar. E eu vou te restaurar, Pedro. E foi isso que Jesus fez. Queridos irmãos, mas Pedro também foi restaurado através de uma outra coisa. Através da intercessão de Jesus. Eu quero falar dela hoje em dois aspectos. Volte um pouquinho, Lucas capítulo 22, o verso 31 e 32, diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Queridos irmãos, aqui está um exemplo claro de intercessão. Jesus em vida, sabendo que Satanás desejava roubar o coração de Pedro, Jesus intercede por Pedro. Para quê? Para que ele não desfalecesse da sua fé. O Jesus homem, o Jesus que andou entre nós, o Jesus que dormiu ao relento, o Jesus que sentiu a dor dos cravos, o Jesus que era 100% humano, porém 100% Deus, porque não tinha pecado, mas aquele que assumiu a forma humana, ele agora ora pelo seu amigo. Ele intercede numa atitude, querido, de amor. Quando você ora por alguém, querido, é uma atitude de amor. E como precisamos que pessoas orem hoje por pessoas. Como é necessário que oremos, para que a graça de Deus venha sobre a nação brasileira, para que a graça de Deus venha sobre lares, para que a graça de Deus venha sobre pessoas. Queridos, eu já vi pessoas orando para que a mão de Deus pesasse. Essa não é a oração que Deus espera da sua igreja. A oração que Deus espera da sua igreja é que nós oremos por misericórdia e bondade, para que a graça de Deus alcance as pessoas. Mas pastor, Deus é um justo juiz, sim, e no tempo certo, Ele julgará vivos e mortos. Mas enquanto aqui estamos, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, nós somos aqueles que intercedem a Deus, e foi isso que Jesus fez, o papel humano. Mas sabe, queridos, lá em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, o apóstolo João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Queridos, hoje Jesus está intercedendo por nós o tempo todo, ou seja,
Jesus, Ele é o nosso mediador diante de Deus. Ele hoje glorificado, queridos irmãos, Ele está ali, queridos irmãos, como aquele que garante a nossa intercessão. Paulo vai lembrar isso lá em Romanos, que diz que quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou está à destra do Pai e intercede por nós. Paulo, escrevendo também a Timóteo, ele diz que não há outro mediador entre Deus e o homem, somente um mediador, que é Cristo. Ou seja, Pedro foi restaurado duplamente, quando Cristo intercede por ele na forma humana, mas também quando Cristo vai à cruz do Calvário, e ali Cristo passa a ser a ponte de restauração. E aqui eu quero me ater a uma questão muito importante. Queridos irmãos, não há restauração fora da cruz. Eu tenho atendido muitas pessoas, eu fiz muitos cursos de aconselhamento, busquei capacitação para atender pessoas com crises complexas, temos ferramentas para trabalhar isso, trabalhamos no gabinete, mas eu não faria isso se eu não acreditasse que somente a cruz restaura o homem. Somente a ação do Espírito Santo é capaz de curar as nossas feridas. Então, tudo que eu fiz ao longo dos anos de pastorado, de estudar, me capacitar para essa área, foi para uma coisa: servir melhor a causa do reino de Deus. Essas ferramentas nada são sem a ação da cruz. Sabe, queridos, o que cura nossa alma, o que cura nossa vida é a cruz. Um instrumento usado por Deus para que Cristo se tornasse o intercessor entre nós e Deus. Ninguém é salvo senão por meio da obra sacrificial de Cristo. Ninguém pode ser curado a menos que experimente a cura que vem da cruz. A palavra de Deus é clara em Isaías 53. Isaías, 750 anos antes da crucificação, ele narra esse fato, profetizando essa crucificação. A Bíblia diz que nele, nas suas pisaduras, nós fomos sarados. A palavra de Deus diz ali que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o próprio Isaías diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquela cruz, e pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Querido irmão, nós só entendemos a profundidade da cruz, da nossa cura, se nós entendermos ela através de Cristo intercedendo por nós, através daquela cruz. Pedro foi restaurado, porque quando Jesus intercedeu por ele ao Pai para que ele se fortalecesse, Jesus é muito claro desde quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Após, queridos irmãos, a cruz, após Jesus ir lá e levar os pecados nossos, as nossas dores e feridas, nós temos todo argumento para sermos homens e mulheres que experimentam vida plena. Sabe qual a grande crise maior sobre a restauração? Todos nós fomos salvos, sim, temos certeza disso. A grande crise consiste no fato de saber, queridos irmãos, que entre saber essa verdade e experimentá-la, há passos que precisamos dar. Você precisa ter a experiência da cura da cruz de Cristo. Não basta apenas crer, você tem de experimentar. E para isso, existem alguns passos. Não quero me aprofundar neles porque isso é tema de outra pregação. Mas a primeira coisa, reconheça feridas. Reconheça suas dores. Eu trabalhei um tempo em comunidades terapêuticas que trabalhavam com adicção química e etílica. E a maioria dos especialistas diziam: olha, a cura de uma pessoa, de um adicto, ela depende muito mais dele do que do tratamento, porque ele precisa reconhecer que é um dependente químico. Não tenha medo de abrir seu coração e reconhecer algumas fragilidades. Não tenha medo de reconhecer algumas inseguranças, porque através da cruz você pode experimentar a cura completa de Cristo e se tornar alguém plenamente de vida plena.
experimentar a vida de Deus fluindo no seu coração, porque a cruz do Calvário nos garante isso. Cristo, através da cruz, Ele foi a ponte da nossa salvação, da nossa cura e da certeza da nossa glorificação eterna ao lado do Pai. Pedro foi restaurado pela intercessão de Cristo, não somente a intercessão humana, mas naquela cruz. Ele foi o mediador. Cristo está ainda esperando que você vá até Ele, leve a Ele as suas dores e receba graça e cura para o seu coração. Terceiro e último ponto, Pedro também foi restaurado através do arrependimento. Vamos voltar lá no texto que nós lemos inicialmente, João capítulo 21, o verso 15 e 17, quando ali Jesus chega para Pedro e questiona ele 3 vezes acerca do seu amor. Jesus questiona 3 vezes, mas algo que me chama a atenção é que quando Jesus dá a Pedro a chance de dizer a ele 3 vezes, eu te amo, embora na 3ª vez Pedro se entristece e ali nasce o verdadeiro arrependimento, onde ele diz, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Ali, queridos irmãos, Jesus não apenas dá a Pedro a chance de dizer eu te amo, mas Ele também diz a Pedro que ele não seria descartado. Quando Pedro diz eu te amo, ele diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus, queridos irmãos, Ele nunca nos descarta em nenhuma área da vida. Jesus não descarta você, querido irmão, pelos seus erros e as suas fragilidades. Observe que, eu costumo dizer que se Jesus fizesse isso, se Pedro fosse uma mulher, Jesus falaria de outro jeito. Jesus não perguntaria para ela 3 vezes, porque seria uma crise, no melhor sentido da palavra, né? As mulheres, não estou falando mal das mulheres, estou dizendo que a dinâmica feminina é muito mais emocional do que o homem. Imagina Pedro perguntando se Jesus, se fosse Maria, Maria, tu me amas? Na segunda, Maria já estava ali, Senhor, por favor, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Onde o Senhor quer chegar, Senhor? Pedro, um homem com uma imagem racional, Pedro simplesmente se entristece e fala, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. E Jesus não deixa Pedro entristecido, ele diz, apacenta os meus cordeiros, vai em frente, segue em frente. Jesus não chega para nós, como Ele falou para aquela figueira, nunca mais dê fruto de você, não. Depois de uma restauração, Jesus diz assim, você está pronto para continuar dando frutos. Jesus não esteriliza-nos, pelo contrário, Ele diz que Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e estando nele, nós damos muitos frutos. Mas o arrependimento é o primeiro caminho, queridos irmãos, para a nossa restauração. Talvez seja o passo que nós damos mais distante para ficarmos livres do nosso mal. Porque quem reconhece os seus erros, hoje prova que tem mais experiência do que ontem. Amém? A grande questão é que algumas pessoas sofrem da síndrome de Saul, sofrem da síndrome de Adão. Ao invés de assumirem os seus erros, eles colocam alguma, mas não, pastor, mas eu estou assim porque a igreja não me ligou, não me procuraram. Não, eu estou assim por causa da mulher que o Senhor me deu, eu casei mal, por isso eu sou assim. Não, eu estou assim porque eu agi mal. Eu estou assim porque eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu estou assim porque eu sou imaturamente, eu sou uma pessoa imatura e eu quero mudar, eu quero ser diferente. O arrependimento, diferente da conversão, ele é uma crise gerada no coração do homem que o leva a um estado de insatisfação consigo mesmo. Veja que Pedro, lá em Atos capítulo 2, quando ele se levanta e ele faz aquele discurso enérgico, pregando a ressurreição de Jesus, quando ele confronta aqueles judeus, ele diz assim, esse Jesus a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Rei. E a Bíblia diz que eles se compungiram em seus corações. Nós não matamos ninguém, foi os romanos. Nós não matamos Jesus, como até hoje alguns judeus dizem. Nós não matamos ninguém, quem matou eles foram os romanos.
eles simplesmente reconhecem que o seu pecado havia matado Jesus. Eles dizem: o que nós vamos fazer, irmãos? E aí a resposta de Pedro é: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado para perdão dos seus pecados. O arrependimento, queridos, é essa crise interior que leva o homem a um estado de inconformidade consigo. O homem não se torna menos pecador, ele continua sendo um homem sujeito a pecados, porém, ele reconhece a sua fragilidade humana diante de Deus. Quando Jesus diz para Pedro pela terceira: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes tudo a meu respeito, tu sabes quem eu sou, tu conhece a nossa história, tu sabes que eu te amo. Deixa eu popularizar um pouco aqui a colocação de Pedro. Tu sabe que eu pisei na bola, Senhor, tu sabe que eu falei que eu não ia fazer, mas eu fiz, mas tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, naquele momento, aquela tristeza, é a tristeza que todo cristão deve ter, é a tristeza que Paulo diz que é para a salvação, é para a vida, a tristeza do pecado que é para a morte, é a tristeza que afasta as pessoas da comunhão uns com os outros, é a tristeza que enrijece o coração do homem, tornando ele cada vez mais orgulhoso e prepotente. Essa tristeza é a tristeza para a morte, é a tristeza que leva o homem para a forca, como fez com Judas, é a tristeza, queridos irmãos, que afasta o homem de Deus. Mas essa tristeza que Pedro sentiu é o conflito que o Espírito Santo coloca no coração, é o bendito conflito que o Espírito Santo coloca no coração dos homens, que os levam ao arrependimento dos seus pecados. Tristeza maravilhosa. Parece antagônico, pastor Eduardo, existe tristeza maravilhosa? Sim! É a tristeza do arrependimento, que traz restauração, que traz conforto, que traz renovo, que traz nova vida, que traz reconhecimento do estado pecaminoso do homem. Essa é a tristeza, queridos irmãos, que muda a vida das pessoas. É a tristeza que gera inconformidade consigo mesmo. Essa tristeza ela tem que ter um certo quantitativo no seu coração diário, sabe? É aquela que Paulo fala assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Eu ouvi uma vez uma expressão sobre o apóstolo Paulo muito interessante, eu já estou terminando, mas o apóstolo Paulo, ele é um pastor lá de Brasília, pastor Gerson, e ele falou assim: Paulo, ele atingiu o seu ápice no fim da vida. Ele começou o seu ministério falando assim: ninguém me detém, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. Ele defendendo a sua identidade. No meio do caminho, Paulo fala assim: olha, eu trabalhei mais que todos os apóstolos, todavia não eu, mas Cristo comigo. Mas no fim da vida, Paulo faz, queridos irmãos, a declaração que revela o maior nível de maturidade de um ser humano. Ele diz assim para Timóteo na sua carta, se não me engano, Timóteo, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 3 ou 4, no capítulo, ele vai dizer para Timóteo assim: fiel a esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o maior, o principal. Paulo tinha essa certeza. Talvez todas as vezes que Paulo sentia o seu coração doer, ele se lembrava de quantos santos ele perseguiu. Ele se lembrava, talvez, do amado irmão Estevão intercedendo por ele, dizendo: Senhor, não nos imputes esse pecado. Talvez aquilo doía o coração de Paulo. Ele dizia: Senhor, como eu fui um homem mau. Talvez Paulo sabia o potencial da maldade que ainda existia dentro dele, salvo essa maldade, só era reprimida pela graça e o poder do Espírito Santo na vida dele. Sabe, queridos, eu tenho dito isso, somente o Espírito Santo pode colocar no coração do homem essa convicção do tamanho mal que habita nele, mas também esse mesmo Espírito Santo pode colocar no coração do homem, querido irmão, a tranquilidade de que Deus está trabalhando para restaurá-lo, de que esse mesmo Espírito é aquele que o mantém santo e irrepreensível na presença de Deus. Parece uma dualidade, mas é uma verdade.
Ainda somos seres humanos que lutamos com uma natureza caída. Porém, nós temos dentro de nós a vida pulsando, que nos santifica, que nos eleva cada vez mais para perto de Deus e que restaura todas as dores do nosso coração. Porém, essa ação do Espírito Santo, ela vem a partir de uma análise muito honesta de quem nós realmente somos e o que precisamos mudar na nossa vida. Eu quero terminar essa fala me reportando logo ao início da minha caminhada, uns 20 e poucos anos atrás. Estava com um amigo conversando com ele, e esse amigo, você sabe aquele, se você tem amigos são aqueles que sabem tudo a teu respeito e continuam gostando de você. Além de Jesus, você tem que ter mais alguém assim. Sabe tudo a teu respeito, teus erros, tuas falhas, mas ainda gosta de você. Se tem alguém assim no seu ciclo, essa pessoa é seu amigo. Então você pode colocar o teu cônjuge na primeira fila, né? O cônjuge está ali, conhece tudo, sabe quem você é, continua gostando de você, né? Hoje a Vanessa falou comigo em casa, ó, tem dia que eu tenho vontade de dar uns tapas, mas eu te amo. Eu falei, eu sei que o oposto do amor não é o ódio mesmo, né? Eu sei que você me ama. Enfim, deixa eu me perder o ponto. Lembrei, meu amigo. E há 20 e poucos anos atrás, e um outro amigo nosso, que não era tão amigo, né? Mas era conhecido e tal, caiu, pisou numa mina daquela que destrói a vida das pessoas. E eu ali, né, me achando, conversando com meu amigo, eu sabia que ele não era muito firme. Estou confessando meus pecados passados para você. Eu já me redimi disso, mas fiz. Tem que assumir, né? Se o papel aqui é assumir. E eu falei, rapaz, eu sabia que aquele cara ia fazer, eu sabia que tinha alguma coisa errada com ele. E o meu colega botou a mão no centro e falou, o quê? Você está falando dele? Rapaz, eu conheço a sua vida, eu sei quem você é. Quem é você para falar assim dele? Pelo menos ele, meu amigo, todo mundo sabe, eu sei coisas da sua vida que muita gente não sabe. E na hora, irmãos, o meu amigo foi muito mais amigo que eu imaginava, sabe por quê? Ele colocou um espelho na minha frente, e daquele dia para cá, eu passei a saber, queridos irmãos, que em primeiro lugar, nós não devemos julgar, porque quando Jesus fala assim, olha só, por que você quer tirar o cisto do olho do teu irmão se você tem uma trave no teu olho? A melhor tradução para esse texto é assim, quem faz julgamento não consegue enxergar o escárnio e o desprezo do seu próprio rosto. Você fica impedido de ver quem você é, tuas imperfeições, e no mínimo, que você é tão sujeito quanto aquela pessoa. Eu me senti tão arrependido na frente do meu amigo, eu não falei mais nada, e a gente estava caminhando, e ele parou e falou assim, não tem nada para dizer não? Eu falei assim, depois dessa, só tem que calar minha boca. Obrigado por você ser tão sincero. Se você tem amigos assim, liga para ele hoje. Fala, meu amigo, continua me criticando naquilo que eu preciso mudar. Porque isso é arrepender-se. É o primeiro passo para sermos melhores. Sabe, queridos? Foi isso que Pedro fez. Esse arrependimento de tristeza que transforma a nossa vida. Que nunca mais deixa a gente ser como nós éramos. Sabe? Quando você reconhece algo e aprofunda